Você tá assumindo os seus cabelos brancos? Ou tá pensando, mas fica com receio, né? Não sei se eu assumo, se eu não assumo. Já falei com alguma amiga, já falei com meu marido, e eles falaram pra não fazer isso. Enfim, você está no vídeo certo. Eu sou a Nelma Faleiro, visagista e terapeuta capilar, e hoje eu vim falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, já se inscreve aqui nesse canal caso você ainda não é inscrita. Depois de assistir esse vídeo, também visita o site nelmafaleiro.com.br, porque eu sempre coloco bastante conteúdo por lá. Olha só, o cabelo branco é um dilema. Eu que faço atendimento, né, sempre recebo clientes, mulheres que querem assumir o cabelo branco, mas não estão com coragem, ou estão passando pelo processo de transição, porque sim, é um processo de transição capilar, só que aí nesse caso é um processo de que você está deixando a cor cosmética, né, tá deixando aí de aplicar uma coloração, por exemplo, e seu cabelo tá começando a aparecer lá os fios brancos, e tá ficando com aquela raiz de 3, 4, 5 dedos aí de comprimento. E o que acontece, né? Antes de falar sobre a questão do cabelo branco, eu queria ressaltar aqui o processo, né? O que faz o meu cabelo ficar branco, né? Por que o seu cabelo tá ficando branco aí? Então, a melanina, ela é produzida pelos melanócitos. Os melanócitos são as células responsáveis. E a melanina é a cor que nós visualizamos, é um dos fatores aí responsáveis pela cor do nosso cabelo. Quando a gente fala de melanina, ela pode se dividir em eumelanina, que são as responsáveis pelas cores escuras, então cabelo marrom, cabelo castanho, e a feomelanina, que são as responsáveis aí pelos cabelos claros, né? Todas elas em conjuntos ali dentro da fibra capilar. E o que acontece? A produção de melanina, ela é produzida pelos nossos genes. Então tem o fator genético aí, tem a questão também da influência do seu dia a dia, porque em alguns casos pode acontecer de o cabelo ele vem produzindo essa melanina normalmente, então esse cabelo ele tá escuro. De repente você tem um estresse muito grande, o cabelo ele para de produzir a melanina e depois ele volta a produzir. Então esse cabelo ele estava escuro, ele parou de produzir, ele ficou branquinho, né, naquela área, e depois quando ele voltou a produzir, esse cabelo ficou castanho novamente. Isso acontece, tá? Então tem gente que já pegou o fio, viu aquilo e falou assim, nossa, meu cabelo tinha ficado branco, agora tá ficando escuro novamente. Isso acontece sim. E quando nós estamos aí no processo de envelhecimento, a produção de melanina, ela diminui. E lógico, algumas pessoas vão diminuir muito mais cedo, então tem pessoas aí bem novinhas já com produção de melanina menor, então já aparece ali os cabelos brancos, e tem pessoas que já tá, né, em termos de idade ali bem mais avançado, não vou falar números, para ninguém se sentir ofendido, mas não tem fios brancos, isso acontece. Porém, o fator envelhecimento, ele é muito em conjunto com essa produção de melanina. Então, o corpo, ele entende que, eu preciso trabalhar em outras áreas, a melanina, ela não é tão importante assim, lógico que ela é importante, né, mas assim, em termos pro nosso organismo, só pra ficar mais didático aí pra vocês entenderem, eu vou trabalhar em outras áreas que tá precisando muito do meu serviço, e vou deixar a melanina pra depois, é onde a gente começa a ter essa falha aí da qualidade dessas melaninas. Quando a gente fala de falha de melanina, nós temos aí a falha na produção das melaninas e também na redução de atividade dos melanócitos. Então a gente pode encontrar aí esses dois fatores que fazem a diferença no nosso cabelo, né? É quando a gente começa a aparecer os fiozinhos brancos. Eu já tenho uns aqui perdidos, uns fiozinhos brancos aqui na minha cabeça. E o que acontece, né? Por que esse dilema? Quando a gente fala de cabelo branco e mulheres querendo assumir o cabelo branco,
a gente percebe uma resistência em relação a isso. Então as mulheres, elas querem assumir o cabelo branco, porém, por conta da sociedade, por conta de uma pressão externa, né, que nós temos, de que precisamos se manter sempre jovem, né, principalmente a mulher, ela passa por essa pressão. Então as mulheres, elas têm vontade de deixar o cabelo branco, mas não deixam muitas vezes por conta dessa pressão externa, né. Atualmente eu percebo que no pós-pandemia essa pressão diminuiu. Então, as mulheres conseguiram passar melhor por essa transição capilar. Muitas mulheres deixaram os cabelos brancos no período da pandemia e hoje, né, já ostentam aí os seus fiozinhos brancos, né, às vezes 90%, quase 100% de fio branco. Então, a pandemia contribuiu para isso. Inclusive, na pandemia, nós tivemos mulheres famosas que assumiram seu cabelo branco e depois da pandemia continuaram, né? Mantiveram aí os cabelos brancos e, ok, a sociedade aceitou, tem mulheres lindíssimas aí na mídia com os fios brancos. E também posso dizer que foi até inspiração para outras, né? Elas foram inspiração para outras e isso é super bacana. Pensa que quando você tem uma referência midiática, querendo ou não, conta bastante e acaba ajudando outras mulheres a se sentirem melhores com seus fios brancos. Mas quando a gente fala de cabelo branco, eu também tenho que pensar quais os cuidados para manter esse fio. Porque só deixar branco e deixar Deus dará não vai dar certo, não vai vender uma imagem bonita, não vai vender uma imagem aí de uma pessoa que se cuida, né? Pensando em você, que quer deixar o cabelo branco, mas tá com medo de ficar parecendo desleixada, envelhecida, que são termos aí que a gente escuta quando se fala em assumir os cabelos brancos. Então, primeiro de tudo, você precisa pensar que o cabelo branco, ele é uma fibra que necessita de tratamento como qualquer outra. Até mais, porque se você parar para prestar atenção, quem tem um fiozinho branco, né, e outros escuros, ou quando tá tendo essa transição, normalmente a pessoa fala assim, nossa, esse cabelo é diferente, né, ele é seco. Normalmente as pessoas usam esse termo, né, ele é ressecado, né, o fio branco ele é ressecado, ele é diferente. Ele é mais endurecido que um cabelo que tem a melanina ali dentro trabalhando e dando a coloração para a fibra. Por isso, gente, que ele fica mais rígido e por isso que dá essa sensação de cabelo mais ressecado. Então, para você ter uma fibra super bonita, super saudável, você precisa investir em tratamento. Eu, como terapeuta capilar, eu gosto muito do processo de terapia capilar. Eu acho que um tratamento mais profundo, sessões de terapias capilares mais profundas dão muito resultado para o fio branco. Esse fio ele fica muito mais emoliente e muito mais fácil de manter no dia a dia. Para quem não tem uma terapeuta capilar aonde está aí, você pode utilizar do clássico na hidratação, nutrição, que já vai ajudar a trazer uma emoliência para essa fibra. Além da questão do tratamento, a gente precisa pensar na cor. Não é porque o cabelo branco, nunca mais eu vou fazer nada nessa fibra. Não, isso não acontece. Quando se trata de fio branco, você pode reparar que esse fio ele tende a amarelar, porque ele oxida, né? Ele passa por um processo de oxidação, então ele amarela sim e fica feio, né? Fica um ar desleixado mesmo. Aí eu vou puxar a orelha de vocês, se vocês deixam o fio branco amarelado e não cuida, tá? E o que você precisa fazer? Você pode usar um desamarelador, você pode usar um shampoo matizador. Hoje nós temos shampoos específicos para fios brancos, então é interessante utilizar esse shampoo específico porque dá sim mais luminosidade para essa fibra, fica mais bonito, fica aquele branquinho, né? Aquele cabelo bem branquinho, lindo, ajuda a manter a tonalidade da fibra.
Além disso, um bom corte. Não importa se o fio branco ele é curtinho, se ele é médio, se ele é longo, se ele é semilongo, não importa. O corte faz toda a diferença para o cabelo branco. Você precisa manter o corte em dia, né? Tirando sempre a cada 2, 3 meses, sempre tirando a pontinha, mantendo esse corte em dia, esse cabelo vai ficar com um formato mais bonito, vai ficar com a silhueta de corte mais bonita e, consequentemente, vai vender uma outra imagem, né? Vai vender aí um branco luxuoso. A questão também dos finalizadores. Então, todo o cabelo branco precisa ser finalizado. Gente, isso é para todo o cabelo. Todo o cabelo ele precisa ser finalizado. E o cabelo branco, ele não é diferente. Então, você precisa pensar aí no famoso creme de pentear. Posso utilizar um creme de pentear tradicional. Eu posso lavar o cabelo, fazer todo o tratamento, no final passar um creme de pentear para deixar essa fibra mais alinhada, com aspecto mais cuidado. Você pode pensar aí também num protetor térmico, se você utiliza ferramentas quentes, então secador, chapa, babyliss, sempre utilizar protetor térmico. Você pode pensar aí num finalizador com óleo e creme ativador de cacho para um cabelo branco que tem ondulação, que é um cabelo mais cacheado e assim por diante. Você pode pensar num protetor solar, se você vai para a praia, se você se expõe muito ao sol. Então, é importante todo esse processo de finalização para o cabelo branco para que ele tenha um aspecto super bonito. Não adianta, gente, se você quer deixar o cabelo branco achando que não vai precisar fazer mais nada, você tá muito enganada. Para ter um cabelo branco bonito, você precisa cuidar do seu cabelo. Fora aqui, né? Quando a gente fala de assumir os cabelos brancos em relação à sociedade, né? Em relação ao que é imposto, então a gente recebe uma expectativa rígida aí em relação à sociedade, de que você não pode envelhecer, você não pode ter cabelo branco, né? E essa pressão para se manter jovem por muito tempo gera aí uma ansiedade e às vezes uma insatisfação com a autoimagem. E quando você assume o cabelo branco, você entra num processo positivo de autoaceitação. É uma libertação mesmo, né? Quando você quer passar por esse processo e você consegue. Você passando pelo processo, tendo confiança com esse cabelo, você vai ter mais autoestima, você vai se manter melhor, você vai ter mesmo um sentimento de empoderamento pessoal. Então eu acho super importante quem tá com vontade de assumir isso como visagista, tá? Quem tá com vontade, quem tem vontade de assumir o cabelo branco, desafiar mesmo essas normas de beleza que são colocadas aí para nós mulheres e assumir mesmo, se jogar nos fios brancos e sentir, né, fazer todo esse processo de tratamento, porque a gente tem que sim ter novas aparências aí para nossa sociedade, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já falei para você visitar meu site nelmafaleiro.com.br. Se inscreva aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!